você verá. Unidade temática, números e operações, objetos de conhecimento, múltiplos e divisores de um número natural, números primos e compostos, divisibilidade. Objetivos de aprendizagem, resolver e elaborar problemas que envolvam as ideias de múltiplo e de divisor, classificar números naturais em primos e compostos, estabelecer relações entre números expressas pelos termos é múltiplo de, é divisor de, é fator de, e estabelecer por meio de investigações critérios de divisibilidade por 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 100 e 1000. Ei galerinha, tudo bem com vocês? Na aula de matemática de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre múltiplos e divisores, números primos e compostos e alguns critérios de divisibilidade. Vamos lá? Você sabe o que são múltiplos e divisores? A palavra múltiplo está relacionada à multiplicação. Desse modo, temos que, para obter os múltiplos de um número, basta multiplicar esse número pela sucessão de números naturais. O conjunto dos múltiplos é infinito. O zero é múltiplo de qualquer número. Os divisores de um número são aqueles números para os quais obtemos uma divisão exata, com resto zero. O conjunto de divisores é finito. O 1 é divisor de qualquer número, é o primeiro divisor do conjunto. Qualquer número tem ele mesmo como divisor, que é o último divisor do conjunto. Para a gente dar início a essa conversa, vamos ver uma situação-problema para a gente saber como a gente aplica e como a gente identifica múltiplos e divisores de um número? Situação-problema. Sandro é bibliotecário de uma escola. No final do dia, ele precisava guardar em quantidades iguais 36 livros em 3 prateleiras. Depois que ele os guardou, não sobrou nenhum livro. Quantos livros couberam em cada prateleira e por que isso aconteceu? Pessoal, a situação-problema mostrou pra gente que o Sandro, que é um bibliotecário, ele tem que guardar ao final do dia 36 livros em 3 prateleiras. Ele tem que dispor isso de forma igual. Então, o que nós temos que pensar inicialmente? Primeiro, eu preciso saber se eu vou conseguir fazer isso de forma igual, sem que sobre nenhum livro. Então, qual é o primeiro raciocínio que eu tenho que ter? Eu preciso saber se o 36 divide por 3. Quer dizer, se eu consigo fazer os 36 livros caberem exatamente em 3 prateleiras, de forma igual e sem sobrar nenhum livro, certo? Se eu fizer a divisão, 3 dividido por 3 dividido por 3, que é 1. 1 vezes 3 é 3, então não sobra nada. Eu tô fazendo pelo processo curto agora, tá bem? Baixando 6 aqui, 6 dividido por 3 dá 2 vezes 3 é 6, não sobra nada. Se o resto é zero, todas as vezes que um resto de uma divisão é zero, significa que o dividendo é divisível pelo divisor. Quer dizer, 36 é divisível por 3. Se 36 é divisível por 3, que dá 12, nessa situação eu já sei que o Sandro precisa colocar 12 livros em cada prateleira. Ele vai colocar 12 livros em uma prateleira, 12 na outra, 12 na outra. Então, ele vai ter disposto os 36 livros nas 3 prateleiras. A situação-problema é muito simples, mas da situação-problema a gente pode tirar algumas situações. Primeiro, eu sei que o 36 é divisível por 3. Beleza. O que mais eu posso concluir? Bom, se o 36 divide por 3, então eu posso concluir que o 3 é divisor, de 36. Por que ele é divisor? Ele não é o divisor? Não é ele que está dividindo? Todas as vezes que eu dividir um número por outro, como eu fiz aqui, o 36 dividido por 3, se essa divisão for exata, como que eu sei que uma divisão é exata? Se o resto é zero. O divisor é realmente divisor do número que eu dividi, do dividendo. Então, nessa situação, 3 é divisor de 36. Então, já sei um critério para determinar se é ou não divisor. Tem que dar para dividir
de forma exata, sem resto zero, aliás, com resto zero. Então, sei que 3 é divisor de 36. Beleza. Se 36 divide por 3, que dá 12, então eu também posso concluir que o 36 também é divisível por 12. 36 é divisível por 12. Por que eu sei que ele é divisível por 12? Porque se eu dividir 36 por 12, vai dar 3, porque cabe 12 livros em cada uma das 3 prateleiras. Então, 12 também é divisor de 36. Divisor é quem divide o número. Divisor é quem divide o número. Se o 12 divide o 36, então o 12 é divisor do 36, certo? Para a gente continuar, olha só. E como eu também posso concluir que 3 vezes 12 é igual a 36, porque o 36 divide tanto pelo 3 como pelo 12 e tem resto zero, ou seja, uma divisão exata, eu posso concluir que o 36 é múltiplo de 3. Por que ele é múltiplo? Porque o 3 vezes 12 dá 36. Então, múltiplo são aqueles que fazem parte da tabuada do número. O 36 faz parte da tabuada do 3. Lembrando que a tabuada do 3 não termina lá no 30, não. Ela continua de 3 em 3, infinitamente, tá? A gente normalmente faz até o 10, né? 3 vezes 10, 4 vezes 10, para ficar mais fácil para a gente poder lembrar os números. Mas a tabuada, ela é infinita, tá bem? Então, todo número que faz parte da tabuada de outro é múltiplo. Então, o 36 é múltiplo de 3. Por quê? Porque 3 vezes 12 é 36. Assim como o 36 também é múltiplo de 12. Por que o 36 também é múltiplo de 12? Porque 12 vezes 3 é 36. Quer dizer, o 36 também faz parte da tabuada do 12. 12 vezes 0 é 0, 12 vezes 1 é 12, 12 vezes 2 é 24, 12 vezes 3 é 36. Então, todo número que faz parte da tabuada do 12 é múltiplo de 12, tá bem? Agora, vamos ver um detalhe. Então, pessoal, usando os exemplos que apareceram na nossa situação problema, os números que apareceram na nossa situação problema, eu vou mostrar para vocês o que é um conjunto de múltiplos e um conjunto de divisores. Bom, divisores do 36. Então, eu vou mostrar para vocês o conjunto de divisores do número 36, para a gente entender um pouquinho mais o que são os divisores de um número, tá bem? Então, ó, a gente representa assim, D de 36, entre parênteses aqui, significa os divisores do número 36. É igual, aí a gente coloca entre chaves, porque isso é um conjunto, então a gente representa os elementos do conjunto entre chaves, tá bem? Os divisores do número 36 são todos os números que dividem o número 36 e que tem como resto da divisão zero, quer dizer, que dá uma divisão exata. Então, olha só, o primeiro número que divide o 36 é o 1. 36 dividido por 1 dá 36. Então, quer dizer, 36 divide por 1 e dá 36. Se dá uma divisão exata, então quer dizer que eu consigo dividir também 36 por 36, que dá 1 e não sobra nada. Então, se vocês observarem, o resultado da divisão também vai ser divisor do número. Olha só, 36 é par, então 36 divide por 2. 36 dividido por 2 é 18. Então, quer dizer que 36 dividido por 18 dá 2. 36 divide por 3. 36 dividido por 3 dá 12, como a gente viu no problema, inclusive. Então, quer dizer que 36 também divide por 12, que dá 3. 36 divide por 4. 36 dividido por 4 dá 9. Então, quer dizer que 36 dividido por 9 dá 4. E 36 divide por 6, que dá 6. Então, se vocês observarem, quando a gente faz as divisões, a gente já vai encontrando todos os divisores do número. Um detalhe muito importante sobre os divisores. Todo número é divisível por 1. O que isso significa? Que o 1,
ele é divisor de todo mundo. O 1 vai fazer parte do conjunto de divisores de todos os números, ok? Outro detalhe importante de divisores. Todo número é divisível por ele mesmo. Todo número é divisível por ele mesmo. O que isso significa? Que todo número tem ele mesmo como divisor. Todo número tem ele mesmo como divisor. Então, olha bem, quando nós vamos formar o conjunto de divisores de um número, lembrando que eu estou trabalhando com números naturais, né? Quando eu vou formar o conjunto dos divisores de um número, o primeiro divisor é o 1 e o último divisor é o próprio número, certo? Aí basta que eu determine os que estão entre eles, tá bem? Múltiplos. Agora vamos pegar o número 3 que apareceu no problema. Quais são os múltiplos do 3? Os múltiplos do 3 são 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 e por aí continua infinitamente. Assim como lá em cima no conjunto, ó, M de 3 quer dizer múltiplos do 3. A gente também representa entre chaves, porque também é um conjunto, tá? E aí, o que eu faço para determinar os múltiplos de um número? Eu sei que divisores eu tenho que dividir, e a divisão tem que dar exata, tem que ter resto zero. E os múltiplos? Os múltiplos, pessoal, são os resultados da tabuada. Então, por exemplo, o que é o zero? O zero é o resultado de 3 vezes 0. O que é o 3? É o resultado de 3 vezes 1. O que é o 6? É o resultado de 3 vezes 2. O que é o 9? É o resultado de 3 vezes 3. O 12, 3 vezes 4. 15, 3 vezes 5. Então, os múltiplos são os resultados da tabuada do número, ok? Um detalhe importante sobre os múltiplos. O zero, pessoal, ele é múltiplo de qualquer número. Por que ele é múltiplo de qualquer número? Porque qualquer número vezes zero dá zero, certo? Então, assim como o 1 é divisor de todos os números, não confundam, hein? O 1 é divisor de todos os números. O zero é múltiplo de todos os números, ok? E aí, pessoal, mais uma coisa importante que vocês não podem esquecer. O conjunto dos divisores de um número é um conjunto finito. O que significa ser um conjunto finito? Quer dizer que ele tem fim, é uma quantidade determinada de elementos. Ele começa no 1 e termina no próprio número, ok? O conjunto dos múltiplos de um número, pessoal, lembrando que eu usei 2 números diferentes aqui porque apareceu na situação problema, mas isso funciona para qualquer número, tá bem? Os múltiplos, o conjunto dos múltiplos é um conjunto infinito. Por que ele é infinito? Porque ele não tem fim. Eu posso fazer 3 vezes qualquer número que eu sempre vou achar um resultado, então eu sempre vou achar mais um múltiplo de 3. Aqui eu continuaria, ó, 30, 33, 36, 39 e por aí vai, certo? Então, o conjunto dos múltiplos, ele é um conjunto infinito de números, tá bem? Galerinha, pra gente finalizar a parte de múltiplos e divisores por enquanto, eu vou só fazer uma exemplificação de algumas expressões que a gente usa na matemática. Então, por exemplo, 36 dividido por 3, que deu 12 e resto zero, certo? Então, eu posso afirmar que o 3 é divisor de 36, porque o 36 é divisível por 3, certo? Ele divide por 3. Então, eu posso afirmar que o 36 é múltiplo de 3. Também poderia fazer com 12, tá, gente? Estou usando só os 2 números inicialmente apresentados no problema. Então, eu posso afirmar que o 3 é fator de 36. Como assim, professora? Isso aí agora é novo. Ser fator quer dizer que na multiplicação, os números que a gente multiplica, a gente chama de fatores. Então, por exemplo, se eu fizer 3 vezes 12, dá 36, certo?
Então, na multiplicação, eu teria, ó, 12 vezes 3, que é igual a 36. Isso aqui, na multiplicação, a gente chama de fatores. Isso aqui é o produto, certo? Então, como 3 vezes 12 dá 36, eu posso dizer que o 3 é um fator de 36. Tá bem? Agora, galera, nós vamos ver um pouquinho de números primos e compostos. Então, galerinha, números primos não é porque ele é primo de ninguém, não, tá bem? Olha só, o que são números primos? Números primos são números que têm apenas dois divisores, e esses dois divisores são distintos, quer dizer, são diferentes. Quem são esses divisores? O 1 e o próprio número, e ele mesmo. Eu estou dando aqui alguns exemplos para vocês de números que são primos. O 2, por que o 2 é primo? Porque o 2 só divide por 1 e só divide por 2, quer dizer, 1 e ele mesmo. O 3 é primo porque 3 só divide por 1 e pelo próprio 3. 5 é primo pelo mesmo motivo, 7 é primo pelo mesmo motivo, 11, 13 e assim continua. O conjunto dos números primos também é um conjunto infinito. Algumas características importantes e pontos a serem considerados dos números primos. Primeira coisa, o 1 não é primo. Por que o 1 não é primo? Porque o 1 só divide por 1. Ué, Miriam, mas o 1 é ele mesmo? Beleza. Só que aqui tem um detalhe, ó. Esses dois divisores têm que ser distintos, têm que ser diferentes. Então, se o 1 divide por 1 e já é ele mesmo, não são dois divisores diferentes, tá? Então, o número 1 não é primo. Outro detalhe importante. O 2 é o único número que é primo e par. É o único. Por que ele é o único número que é primo e que é par? Porque os próximos números primos, os próximos números pares, me desculpa, são todos divisíveis por 2. Por exemplo, o 4. 4 divide por 1 e divide por 4. Beleza, 1 e ele mesmo. Mas o 4 também divide por 2. Então, ele já tem mais um divisor. Então, ele não se encaixa na descrição de número primo. O 6, que também é par, além de dividir por 1 e por ele mesmo, vai dividir por 2, vai dividir por 3 e assim por diante. Então, no conjunto dos números primos, só existe só um número, que é primo e par ao mesmo tempo. E é o 2, certo? Agora, preste atenção. Não são todos os números ímpares que são primos, não, tá bem? Por exemplo, 9. 9 é ímpar. 9 divide por 1 e por 9, mas também divide por 3, então ele não é primo, ok? Número primo, ele só divide por 1 e por ele mesmo. Só tem esses dois divisores diferentes, 1 e ele mesmo, ok? Então lembra, 1 não é primo, 2 é o único número que é primo e par ao mesmo tempo, certo? Existe uma tabelinha que nos ajuda para a gente ir se habituando com os números primos, que chama crivo de Eratóstenes. Vou colocar para vocês aí. E se o número não é primo, ele é o quê? Bom, ele pode ser composto, como que a gente vai ver aqui, ou existem algumas exceções, mas vamos ver aqui primeiro. Os números que são compostos são aqueles que possuem mais do que dois divisores. O número primo possui dois divisores distintos, o 1 e ele mesmo, certo? Todos aqueles números que possuem mais do que 2, eles são chamados de números compostos. Por exemplo, o 4, que divide por 1, por 4 e por 2. O 6, que divide por 1, por 6, por 2 e por 3. O 8, 9, 12, 15, 16, 18, 20, 21. Quer dizer, todos os números que não são primos, exceto 0 e 1, que eu já vou falar deles, todos os outros que não são primos são números compostos, certo?
O conjunto dos números compostos, assim como o conjunto dos primos, é um conjunto infinito, tá bem? Por que eu falei da exceção de 0 e 1? 0 e 1, eles não são números primos, mas também não são compostos, tá? Eles são números que têm uma característica particular. O 1, ele só divide por 1, então ele só tem um divisor. Se ele só tem um divisor, ele não pode ser caracterizado nem como número primo, nem como número composto, porque primo tem que ter 2 e composto tem que ter mais do que 2. E o zero ele divide por qualquer número, certo? Ele não é divisor, mas ele divide por qualquer número. Então, o zero não se encaixa em nenhum dos dois conjuntos também, tá? Então, 0 e 1 não são nem números primos, nem números compostos. Eles não têm um grupo específico para eles, tá bom? Números primos, que possuem apenas dois divisores diferentes, um e ele mesmo. Números compostos, que possuem mais do que dois divisores, beleza? Nessa história de múltiplos, divisores, números primos, números compostos, a gente fala muito de divisão, né? Do número ser divisível para o outro, de dar para dividir, de ser divisor. Para isso, a gente precisa de saber quando é que um número divide por outro. Para isso, agora, a gente vai falar dos critérios de divisibilidade. Bom, os critérios de divisibilidade, gente, é para a gente saber quando é que um número divide por outros. Existem vários. Eu vou mostrar alguns, tá? Para vocês, os mais comuns, os mais utilizados. Depois eu vou deixar para vocês algumas outras, beleza? Então, olha só. Quando é que a gente sabe se um número é divisível por 2? Bom, um número é divisível por 2 quando ele é par. Quando é que o número é par? Quando ele termina em 0, 2, 4, 6 e 8. Terminar o último algarismo, ok? Então, por exemplo, 10, 26, 38, 118. Todos esses números são pares porque o último algarismo deles é par. Então, todos eles são divisíveis por 2, ok? Número é associado à quantidade. Numeral é a sua representação gráfica, palavra ou símbolo. E algarismo é o símbolo de numeração decimal. Por exemplo, o número 15 é representado pelo numeral 1515 e formado pelos algarismos 1 e 5. Agora que a gente já sabe que número e algarismo são coisas diferentes, então só lembrando, para um número ser divisível por 3, basta que eu some os algarismos do número. Se essa soma der um número divisível por 3, então o número inicial também é. Então, olha só, por exemplo, se eu tiver o número 222, número 222, como que eu sei se 222 é divisível por 3? Eu sei que ele é divisível por 2, porque ele é par, né? Como que eu sei se ele é divisível por 3? Então, eu vou somar os algarismos que estão formando esse número. Então, eu vou somar 2 mais 2 mais 2, que dá 6. A soma dos algarismos deu 6. 6 é divisível por 3, não é? 2 vezes 3 é 6. Então, quer dizer que o número 222 também é divisível por 3. Então, é assim que a gente determina se um número é divisível por 3. Esse é o critério de divisibilidade por 3. Quando que eu sei se um número divide por 5? Bom, para um número dividir por 5, ser divisível por 5, basta que ele termine em 0 ou em 5. Por exemplo, o número 105, por exemplo, o número 215, o número 300. Todos esses números terminam em 0 ou em 5, todos eles são divisíveis por 5, ok? Quando que o número divide por 6? O número vai dividir por 6 quando ele dividir por 2 e 3 ao mesmo tempo. Quer dizer, para ser divisível por 6, ele tem que ser par, porque para dividir por 2 tem que ser par. E a soma dos algarismos tem que ser divisível por 3, para ser divisível por 3. Então, por exemplo, o próprio número 222 que a gente usou como exemplo aqui no 3, ele é divisível por 6. Como eu sei disso? Como eu sei disso? Bom, 222 é par. Se ele é par, ele divide por 2. Atendeu o primeiro critério.
E eu já sei que 2 mais 2 mais 2 é 6, então eu já sei que esse número é divisível por 3, atendeu ao segundo critério. Se ele divide por 2 e 3 ao mesmo tempo, então ele também divide por 6. Por exemplo, o número 42. Ó, 42 é um número par, porque termina em 2. Então, ele é divisível por 2. 4 mais 2 é 6. Então, ele também divide por 3. Se ele divide por 2 e por 3 ao mesmo tempo, então ele também divide por 6. Certo? Por 10. Quando que eu sei se um número é divisível por 10? Quando ele termina em 0. 20, 3.000, 5.010. Qualquer número que termine em 0 vai ser divisível por 10, certo? Existem algumas outras que também são importantes, como por 4, por 8, por 9, por 100, por 1.000. Eu vou colocar para vocês aí na imagenzinha. Critério de divisibilidade por 4. Critério de divisibilidade por 8. Critério de divisibilidade por 9. Critério de divisibilidade por 100. Critério de divisibilidade por 1.000. Nós já vimos o que são múltiplos e divisores, sabemos quando um número é divisível por outro, sabemos quando um número é divisor de outro, sabemos quando um número é múltiplo de outro e sabemos quando um número é fator de outro. Já vimos números primos, números compostos, critérios de divisibilidade. Agora vamos fazer uma junção de algumas dessas coisas e vamos aprender como fazer a decomposição de números em fatores primos. O que é decompor números em fatores primos? Então vamos entender. Decompor normalmente é quando a gente vai separando o número, certo? Fatores. Fatores são os números que a gente faz multiplicação, os elementos da multiplicação. E números primos a gente sabe que são os números que só dividem por um e por ele mesmo, dois divisores diferentes. Como a gente vai fazer isso? Para fazer a decomposição de números em fatores primos, nós vamos fazer como se fosse uma divisão, mas num formatinho um pouquinho diferente. Nós vamos fazer um traço aqui, e nós só podemos dividir esses números por números que são primos, ok? Bom, o 20 é par, então eu vou começar a dividir por 2, que é o primeiro número primo. 20, se eu dividir por 2, aqui agora eu vou colocar só o resultado, tá? 20 dividido por 2 dá 10, ok? Agora, vamos daqui para baixo. 10 é par ainda, então ainda dá para dividir por 2, certo? 10, se eu dividir por 2, dá 5, certo? Não sobra nada. O 5 não é mais par, então não divide mais por 2. Mas 5 é primo, não é? Então 5 só divide por 5 e por 1. Então 5 dividido por 5, que dá 1. Então, olha bem, o objetivo de fazer a decomposição de números em fatores primos é fazer isso aqui. Eu vou dividindo, lembrando que eu só posso dividir por números primos, porque eu quero decompor em fatores primos, certo? Então, só posso dividir por números que são primos, o 2 e 5 são primos. E essa decomposição termina quando a gente chega no 1. Lembra que o 1 não é primo nem composto, então eu não vou continuar a divisão nenhuma. Então, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho que o 20, ele pode ser escrito como 2 vezes 2 vezes 5. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20, certo? Então, isso aqui é a escrita do 20 como uma multiplicação de números primos, quer dizer, a decomposição em fatores primos, certo? Para quem já consegue fazer a relação com potência, 2 vezes 2 é 2 elevado a 2, tá? 2 elevado a 2, que é a mesma coisa que 2 vezes 2, vezes 5. Para quem consegue, o resultado final é esse aqui. Para quem ainda não sabe trabalhar com potência,
2 vezes 2 vezes 5. Lembrando, pessoal, que o pontinho aqui, para quem ainda não conhece também, ele é a mesma coisa que o sinalzinho de vezes, tá? Ele indica uma multiplicação. O 45, por exemplo. 45 não é par. Se 45 não é par, então eu não posso dividir por 2. O próximo número primo é o 3. Para a gente saber a sequência dos números primos, pessoal, é interessante que a gente tenha em mãos, quando possível, o crivo de Eratóstenes que eu mostrei para vocês, porque ele facilita para a gente saber quem são os números primos, tá? Então, o próximo número primo é o 3. Para um número dividir por 3, como a gente acabou de ver, eu tenho que somar os algarismos e essa soma tem que ser divisível por 3. 4 mais 5 é 9. 9 divide por 3, então 45 também. 45, se eu dividir por 3, vai dar 15. 15, 1 mais 5 é 6, ainda divide por 3. Então, 15 dividido por 3 dá 5. 5, a gente acabou de ver aqui que só divide por 5. Então, 5 divide por 5, que dá 1. Cheguei no 1, que é o objetivo da decomposição aqui, quando acaba, na verdade, não o objetivo. Então, eu tenho que o 45, ele pode ser escrito como 3 vezes 3 vezes 5. 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 5, 45. Então, essa é a decomposição em fatores primos do número 45. Para quem já sabe fazer com potência, 3 vezes 3 é 3 elevado a 2 vezes 5, tá? O número 36 agora. 36 é par. Se ele é par, então eu consigo dividir por 2. Então, vou dividir por 2. 36 dividido por 2 dá 18. Lembrando, pessoal, que se vocês têm dúvida na hora de fazer essas continhas de divisão, vocês podem fazer no caderno do ladinho a continha e colocar só o resultado aqui, tá bem? 18 dividido por 2, que dá 9. 9 não é par, 9 não divide por 2. Próximo número primo, o 3. 9 divide por 3. 9 dividido por 3, que dá 3. E 3 dividido por 3, que dá 1. Acabei. Então, o 36, ele pode ser escrito como 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Ó, 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 3 é 12. 12 vezes 3, 36, como a gente viu lá no primeiro problema. Para quem já sabe trabalhar com potência, 2 vezes 2 é 2 elevado a 2. 3 vezes 3, 3 elevado a 2, certo? Então, isso é decompor um número em fatores primos. É a gente escrever o número de uma outra forma, fazendo uma multiplicação de números primos. Tá bem? Tchau, pessoal, e até a próxima aula.